Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu quero atender, sendo aí um início de uma sequência de vídeos, atendendo a solicitação de algumas pessoas que nos pediram para falar de certos temas. E o tema de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o Filho do Criador, o Filho de Deus. Quem ele é realmente? Ele é Deus ou ele não é Deus? E como funciona isso aí? Porque muita gente faz uma tremenda confusão. Uns acreditam que existe 3 deuses, outros 2, e lógico, outros acreditam que há um só Deus Criador de todas as coisas. E esta é a forma que eu acredito. Então eu quero deixar bem claro aqui neste vídeo que o que eu vou dizer aqui, apesar de eu estar mostrando versículos na Bíblia, é a minha opinião, é a forma que eu acredito. Então eu estou passando para vocês a forma que eu creio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar vários versículos que atestam, o que eu vou dizer, mas tem muitas outras pessoas que vão mostrar outros versículos tentando provar o contrário. Porque a Bíblia é assim. Infelizmente, a Bíblia dá para você provar dentro dela, até mesmo algo que contradiz com ela mesma. Então é dessa forma. Mas eu vou passar para vocês a forma que eu acredito. É a minha opinião. Tá certo? Então quem tiver opinião contrária pode colocar aí seus comentários, pode expor também a sua opinião, não tem problema nenhum. Apesar de alguns segmentos aí, principalmente o judaísmo messiânico, eles afirmam que há um só Deus, um só Criador, e até mesmo aquele que foi enviado, ele é Deus, ele é o próprio Deus Criador. Então vai fazendo aí uma confusão na cabeça das pessoas, que fica todo mundo sem saber em que acreditar. Outros já tentam provar que são 3. Então observe bem que essa expressão que está aí em João, no capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um, é o que está escrito aí. Não está dizendo especificamente que é uma mesma pessoa. Não tem cabimento isso. O porquê que não tem cabimento? Se nós observarmos lá em João, no capítulo 17, observe bem o que está escrito em João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Observe bem que aqui Jesus ele está fazendo uma oração ao Pai, e ele está afirmando aqui que os seus discípulos eram um, ou pelo menos deveriam ser um, assim como ele era um com o Pai. Observe bem que não dá para ser a mesma pessoa, o Salvador e o Pai sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque os discípulos eram muitos. Se eles eram um, mas ao mesmo tempo eram muitas pessoas, então está dizendo que eles eram um em acordo, um em fé, um em tudo que ia fazer, era unidos em comum acordo. Eles tinha que ser uma só pessoa. Isso é simbólico, não é literal. Então, se ele afirmou aqui nesse versículo que os seus discípulos eram um, assim como ele era um com o Pai,
Então, não é a mesma pessoa. Observe bem que não tem como ser a mesma pessoa. Então, ele é um com o Pai em acordo, um com o Pai em tudo, tendo a mesma personalidade, os atributos ali, tendo, né, a mesma comunhão, a mesma forma de agir. Então ele era um com o Pai, assim como os discípulos eram um com ele. E os discípulos eram um entre si. Observe bem o que está escrito lá em João, no capítulo 8. Vamos voltar aqui no capítulo 8, o versículo 16. Olha o que está escrito no versículo 16. Vós julgais segundo... Versículo 16. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Observe aí que ele está querendo dizer que o testemunho de dois é verdadeiro. Então, se o testemunho dele e do Pai é o mesmo testemunho, então esse testemunho é verdadeiro, é aceito como verdadeiro. Então ele diz que não é ele só, mas é ele e o Pai. São duas pessoas aqui que nós vemos distintamente, duas pessoas. Não tem como ele ser uma só pessoa, mas entenda, há um só Deus. Há um só Deus, o Todo-Poderoso, que é o Pai. Você vai entender no decorrer deste vídeo. Vamos ver um outro versículo lá em Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe o primeiro ponto, que o poder foi dado. Alguém deu esse poder para ele. Foi entregue, foi dado, foi passado esse poder para ele. Quem deu? O Pai. Todo o poder foi dado, tanto no céu como na terra. Observe bem que aqui nós vemos uma pessoa dando autoridade para a outra. É um passando o poder para o outro, entregando, delegando autoridade ao outro. O Pai delegou autoridade ao seu Filho. Então nós não vemos aqui dois deuses, mas nós vemos duas pessoas. Vemos o Pai, que é o detentor de toda a autoridade, de todo o poder, entregando ao seu Filho a autoridade. Isso não é algo assim muito difícil de entender. Vamos lá em João, vamos voltar no Evangelho de João, no capítulo 14. Capítulo 14, o versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vemos aqui novamente a figura de duas pessoas, uma sendo maior do que a outra, o Pai sendo maior do que o Filho, porque esse aí é o curso natural. O Pai ser maior em autoridade, em poder. É o Pai que está no comando. Ele mesmo disse que nunca fez nada sem o Pai mandar. Ele nunca fez nada sem o Pai ordenar que ele falasse, que ele fizesse. Tudo que ele fez, tudo que ele falou foi com a ordem do Pai. Então todo o comando vem do Pai, porque ele é maior. Então nós vemos aqui um só Deus, um só o Todo-Poderoso, que é o Pai.
Então ele reconhecia isso porque ele era filho. Agora, muitas pessoas não reconhecem, não entendem isso. E acaba colocando como se tendo 2 deuses, 3 deuses em uma só pessoa. E não é assim que funciona. Temos 2 pessoas aqui se distintas, mas um só Deus. E o outro é o Filho. João no capítulo 16, versículo 28, diz assim, ó: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. De onde que ele saiu? Do Pai. Por que ele usou essa expressão sair do Pai? Que realmente ele saiu do Pai. O Pai gerou o seu Filho. Conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Lá ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, foi o primeiro a ser criado. Antes de Deus fazer todas as coisas, ele gerou o seu Filho. Então ele é o primeiro, é o princípio da criação. Por isso, né, vem essa expressão, eu saí do Pai. E ele veio para o nosso mundo. E depois retornou novamente para o Pai. Então nós temos aí 2 pessoas distintas, mas um só Deus. 1 João no capítulo 1, versículo 3, diz desta forma aqui, ó. 1 João capítulo 1, versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Observe bem que a comunhão dos apóstolos não era só a de João, mas de todos os apóstolos, discípulos. A comunhão deles era com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Observe bem que o Pai é o único Deus, o único ser todo-poderoso, e gerou o seu Filho. E o seu Filho veio para cumprir o papel da redenção, para nos salvar, para purificar os nossos pecados. Então a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Aqui nós não vemos terceira pessoa, conforme muitos, né, querem dizer aí, que tem muitos versículos aí, que são versículos acrescentados, mudados, para tentar encaixar a doutrina da Trindade. Mas essa doutrina ela não existe como uma doutrina verdadeira. Então o que existe é o seu Pai e o seu Filho. É o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e gerou o seu Filho, e ele enviou o seu Filho à terra. Então não é complicado de entender isso. São as pessoas que fazem confusão. Então não existe trindade, não existe 3 deuses, não existe 2 deuses, só existe um só Deus e Pai do seu Filho, que foi aquele que veio e fez o sacrifício em prol de nossos pecados. Eu espero que você tenha compreendido essa parte. Qualquer dúvida você pode continuar enviando e-mails, né? Obrigado pelos e-mails que você tem mandado. Muitas pessoas têm enviado e-mails fazendo perguntas, né? E assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Dê a sua opinião. Isso é muito importante para que nós todos possamos compreender melhor as Escrituras. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.